Hoje nós vamos falar sobre desequilíbrio redox e qual que é a relação tanto com o estresse oxidativo e com a inflamação. O título está mais puxando para o estresse oxidativo, mas a gente vai falar sobre essas duas patogêneses. Então, por que desequilíbrio redox, ao invés de estresse oxidativo? É só para vocês acostumarem com o tema, porque muitos pesquisadores preferem esse termo desequilíbrio redox do que estresse oxidativo. É porque o desequilíbrio redox mostra que é um cenário real que está acontecendo, que não é só reação de oxidação, mas também reação de redução. Tá? É só para vocês acostumarem. Bom, importância de estudar o estresse oxidativo e o estresse inflamatório é que quase 100% das doenças que a gente convive, não só nutrologicamente falando, mas em clínica médica ou qualquer especialidade, tem a patogênese, tem um mecanismo de lesão ligado ao estresse oxidativo e também ao inflamatório. Tá? Então, todas essas doenças que estão aí, muito mais outras, estão a parte da lista, é ligado a esses dois mecanismos. E, inclusive, a síndrome metabólica, como diabetes mellitus e obesidade. Bom, então, para destacar, para colocar na cabeça de vocês, então, síndrome metabólica, assim como todas as outras doenças crônicas, o envelhecimento, que o professor Nelson falou mais cedo, falou sobre inflamação, tem esses dois fatores, estresse oxidativo e estresse inflamatório. E esses dois pilares estão intimamente relacionados, tá? Promovendo um distúrbio metabólico. E quero chamar a atenção disso, que a inflamação não é uma inflamação aguda, certo? É uma inflamação crônica de baixo grau. Tá? Então, promove vários distúrbios metabólicos. Bom, então, quando a gente vai para cada critério da síndrome metabólica, que eu pensei em trazer aqui, mas falei, não vou trazer, porque vocês vão ter em outras aulas, mas eu trago em outro dia. Em todos os critérios, vai estar ocorrendo um fenômeno de estresse oxidativo e ou inflamatório. Então, a hiperglicemia tem presença, aumenta as espécies reativas, o radical superóxido e a espécie carbonil, e assim por diante. Tá? A resistência insulínica também, disfunção endotelial também, dislipidemia também, e obesidade central tem as duas coisas, inflamação e estresse oxidativo. Tá? Então, mecanismo duplo, tá? Estresse oxidativo e inflamação. Então, lembrando da primeira aula, né? O estresse oxidativo promove lesão em várias moléculas importantes, né? Elementos importantes como aminoácido, DNA, lipídio, conteúdo intracelular e proteína, e tem alguns nomes. Para lipídio é lipoperoxidação, para aminoácido é carbonilação, proteína também é carbonilação, e para proteína, nitração e carbonilação. Tá? Então, o que eu quero que vocês gravem é que todas essas reações, não só essas três que eu falei, mas também a lesão de DNA, a lesão de intracelular, promovem uma deformação geométrica da estrutura. Entendeu? Do aminoácido, da proteína, do DNA, tá. Então, por exemplo, se eu tenho uma dessas reações fazendo um estrago na insulina, por exemplo, o que vai acontecer? A insulina vai deformar geometricamente, daí ela vai chegar perto do receptor dela e o receptor não vai reconhecer. Tá? Então, basicamente, eu quero que vocês guardem isso. Qualquer uma dessas reações promove uma deformação geométrica da célula ou do elemento que foi atacado. E perde a função, certo? Se ela chega perto do receptor e o receptor não faz nem Fá nem Fu para ela, ela não vai ter a função de colocar a glicose lá dentro da célula. Tá certo? Então, é isso que eu quero que guardem. Bom, todas as reações são importantes. Quero chamar a atenção da lipoperoxidação enzimática. Então, é uma reação autolimitada, mas se eu tenho um estímulo constante, eu vou ter uma produção exagerada de radicais livres que acontecem naturalmente em uma produção pequenininha para poder ser bactericida, ter aquele papel fisiológico que eu coloquei da primeira aula. E quem faz isso, por exemplo, a hiperglicemia estimula essa enzima ciclooxigenase, produz um monte de radical livre,
E esses radicais livres reiniciam a lipoperoxidação, tanto enzimática como não enzimática, e também outras reações. Tá? Então, você vê, você está numa situação de glicemia, não é só de hiperglicemia, não está só fazendo aquelas alterações normais que a gente lembra, está fazendo isso também. Tá? Está promovendo produção exagerada de radical livre. E existem alguns elementos da dieta que eu vou deixar aqui para vocês, não vou ficar me atendo a toda hora quem é antocianina, quem é eugenol, vou deixar para vocês olharem em casa, vale a pena. Elas são capazes de reverter essa lipoperoxidação enzimática, inibindo a ciclooxigenase. Tá? Outra reação hiperimportante na síndrome metabólica e diabetes, obesidade, é a carbonilação. Tá? Então, como é que acontece? Que eu coloquei lá na primeira aula. Ela ocorre via lipo e oxidação de açúcar, oxidação de lipídio e oxidação de açúcar. Cada uma dessas reações produz subprodutos, né? E esses subprodutos também podem se tornar espécies carbonila. O que é a espécie carbonila? É uma espécie tóxica que vai lá na alma de elementos importantes. Quem são esses elementos? Proteína, peptídeo, fosfolipídio e DNA. Olha aqui a proteína. Insulina é proteína. Certo? Então, se eu tiver uma deformação por carbonilação, vai acontecer aquele problema. E o receptor da insulina também é uma proteína. Tá? Então, guardem isso. Ocorreu a lesão via estresse oxidativo, vai ocorrer uma deformação geométrica e aí vai perder a função. Tá? Bom, e nós temos, hoje em dia, algumas drogas que a gente usa como hipoglicemia antioral, por exemplo, a metformina, mas que ela é ótima anti-espécie carbonila. Ela neutraliza o glioxal e o metilglioxal. Tá? Então, é também um antiagente carbonil, que é muito importante para nosso caso. Tá? A minoguanidina, que antigamente era usada também como hipoglicemia antioral, hoje em dia não é, mas também é excelente anti-espécie carbonila, tanto para MDA, como 4-hidroxinonenal, como glioxal e metilglioxal. Outra também importante é a piridoxamina, que é a vitamina B6, presente em todos esses elementos da dieta, que também neutraliza malonaldeído e metilglioxal. E, mais recentemente, a carnosina está na crista da onda. Tá? A carnosina ela é um dipeptídeo presente no nosso organismo, principalmente no músculo, que, com o passar do tempo, com o envelhecer, o nível de carnosina vai diminuindo. Tá? Pela dieta, a gente pode adquirir tanto bovino, que é onde tem mais carnosina, é carne bovina, depois frango, depois peixe. Tá? Então, importante a carnosina, de preferência com dieta, porque ela é tanto anti-inflamatório como antioxidante e trabalha especificamente no malonaldeído, 4-hidroxinonenal e metilglioxal, e melhora e previne a disfunção renal desse diabético. Diabético, geralmente, vai caminhar para uma insuficiência renal crônica. Tá? Né? Todos os pacientes de síndrome metabólica têm grande chance de fazer uma lesão crônica. E ele melhora muito a lesão desses tipos de pacientes que têm obesidade relacionada. Bom, agora, outro pedaço da aula. Tecido adiposo do obeso é inflamado. Tá? Então, toda vez que você vê uma circunferência abdominal um pouquinho maior, ou um braço maior, uma coxona, você pode escrever que tem inflamação lá dentro. Tá? Essa inflamação é via células inflamatórias. Tá? Deixa eu passar aqui para frente um pouquinho. É por vias por células inflamatórias, neutrófilo, monócito, macrófago e eosinófilo. Tá? Então, ele é inflamado, o meu tecido adiposo. E essa figura mostra que a inflamação crônica de baixo grau, que está relacionado ao aumento da obesidade, então, você tem aqui uma pessoa com IMC normal, e que, com o passar do tempo, ela vai ganhando peso,
ela também está aumentando a quantidade de inflamação, a magnitude de inflamação. Tá? Isso tem uma explicação biológica, fisiológica. O adipócito, por si só, não aquele adipócito obeso, o adipócito normal já produz citocina. Tá? Quando ele aumenta, à medida que ele aumenta de tamanho, a pessoa vai engordando, ele produz adipogênese para fazer outros adipócitos, tá certo? A adipogênese é fazer outros adipócitos. Mas não faz adipócito de cara, ele faz um pré-adipócito, depois é que vai para o adipócito. Na hora que ele faz esse pré-adipócito, esse bandido aqui, ao invés de fazer o papel dele, que é só adipócito, não. Ele se converte a macrófago e também pode estimular macrófago. Aí, mexeu com o macrófago, produz citocina, mais citocina. Tá? Então, esse é o problema. Nessa adipogênese, né, de um adipócito sem estar inflamado, já tem a citocina sendo fabricada aqui, e quando inflama, aumenta a expressão dessas citocinas. Tá? Então, esse monte de citocinas, principalmente essas daqui, vão alterar o receptor da insulina e, consequentemente, leva à resistência à insulina. Tá? Então, guardem. Aqui está o resumo. Tem inflamação crônica de baixo grau no adipócito. Esse adipócito altera geometricamente o receptor da insulina e eu tenho resistência à insulina. Tá? Então, a resistência à insulina também é via inflamação. Não é só porque aumenta o adipócito e aumenta a área, não é. É por causa que muda a estrutura do receptor da insulina. Bom, origem das espécies reativas, já falei aqui, primeiro da inflamação aqui do tecido adiposo, está cheio de moléculas relacionadas à inflamação, e também a NADPH oxidase, tá? Que isso aqui foi descoberto em 2004, não é muito tempo, né? Porque antigamente a NADPH oxidase só era conhecida como na célula endotelial, na musculatura lisa do vaso, mais recentemente cardiomiócito. Tá? E a NADPH oxidase produz radical livre, produz radical superóxido. E esse radical superóxido faz estragos. Tá bom? Quem estimula então, onde existe? Nesses locais aqui e, mais recentemente, no tecido adiposo. Tá? E quem estimula? É um fagócito, ou seja, é uma inflamação por infecção ou por vírus, mas tem o fagócito lá. Fagócito ligado à toxina, PAF, TNF, interleucina 8, leucotrieno B4 e a angio-2. Tá? A angio-2 é presente no hipertenso. O hipertenso, mesmo o hipertenso leve, ele tem angio-2 aumentada. Tá? O angio-2 também estimula essa enzima a produzir radical livre. Tá? Bom, então, quando vocês virem essa foto ou estão participando de uma cirurgia onde você tem um obeso, vai operar um obeso, você lembra que toda essa gordura aqui está cheia de neutrófilo e está produzindo radical livre, tá? E fazendo estrago. E como que eu, dentro do consultório, vou diminuir essa resposta inflamatória? Tá? Então, importantíssimo, perder peso, óbvio, né? E usar alimentos anti-inflamatórios, que a maioria dos anti-inflamatórios são também antioxidantes. Então, esse é o objetivo da aula, mostrar como que nós vamos reparar esse dano. Tá? Bom, antes de mostrar quais são os alimentos anti-inflamatórios, eu tenho que mostrar como que isso aconteceu. Em 2014, esse grupo do Chivapa desenvolveu um índice inflamatório da dieta. Tá? Então, ele fez uma revisão sistemática, foi atrás de toda a literatura que fornecia o questionário alimentar e a dosagem de interleucinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, e PCR também, e fez uma relação para descobrir se aquela dieta que ele estava comendo era pró-inflamatória ou anti-inflamatória. E eles descobriram que vários alimentos eram pró e vários eram anti. Aqui eu fiz uma listinha para vocês. Então, guardem isso. Anti-inflamatório: cravo, canela, mirra.
Antocianidinas, berries, rabanete, uva, ameixa, berinjela, repolho roxo, orégano, alecrim e por aí vai. Tá? Chama a atenção do álcool. A hora que eu falo isso, todo mundo vibra, né? Que o álcool é anti-inflamatório, tá? Então, legal. E aqui tudo origem da dieta, não é nada de sintético, é dieta, tá? E agora os pró. Olha os bandidos. Carboidrato, gordura saturada, colesterol, gordura trans, proteína, vitamina B12 e ferro. Aí eu faço uma perguntinha capciosa para vocês. Tá, vamos fazer, então, uma low carb para essa paciente? Na hora que eu faço low carb, eu tenho que dar o quê para matar a fome? Proteína. Olha a bandida aqui. Tá? Então, você come proteína, mas você está dando pró-inflamatório para ela. Tá? Muitas vezes a gente dá gordura também para matar a fome. Olha aqui a gordura saturada, colesterol. Tá? Então, orelha em pé. Bom, outra coisa importante. Então, esses são os anti-inflamatórios, os pró e os anti. Tá? Bom, outra coisa super importante é esse fator aí, o NRF2, tá? Que é o fator nuclear eritroide relacionado ao fator 2. Ele é uma proteína, geralmente ele está no citoplasma, tá? E ele é um importante fator de transcrição, porque ele aumenta a expressão de genes importantíssimos, antioxidantes, e genes de enzimas que são anti-poluição, detoxificadoras, tá? Agrotóxico e vários poluentes. Tá? Importante regulador do estresse oxidativo e da inflamação, regulador do metabolismo lipídio e aumenta a proliferação de células beta. Nossa senhora, que maravilha! Quero ter esse fator aqui funcionando super bem. Quem são os ativadores desse fator? Olha que beleza. Quase tudo aquilo que a gente viu que era anti-inflamatório. Todas as antocianinas, olha a carnosina aqui, curcumina, ômega 3, brócolis, blá, 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 blá. Depois vocês veem direitinho em casa. E também condimentos para melhorar o sabor da dieta. Tá? Bom, então, qual que é o objetivo de eu prescrever esse tipo de alimentos ativadores do NRF2? É promover uma situação para o seu organismo estar preparado para afecções, seja uma infecção por Covid, uma gripe, um não sei o que lá. Tá? Então, você tem o seu sistema de defesa antioxidante bem preparado e também vai ter o teu sistema anti-inflamatório bem preparado. Tá? Bom, estudos clínicos. Então, o que eu vou mostrar? A maioria dos que eu mostro é meta-análise. Então, a primeira coluna é sempre o primeiro autor e o ano, qual foi a pergunta que ele fez, qual o suplemento, ou então outra pergunta aqui, e se teve evidência. Se beneficiou, é verde, se piorou, é vermelho, e se não fez nem Fá nem Fu, não teve evidência, é cinza. Tá? Então, a primeira revisão sistemática, muito bonita aqui, de 2020, ele mediu, ele queria saber se o índice inflamatório da dieta estava relacionado com a circunferência da cintura. Foram 100 mil participantes, né? E ele concluiu que, sim, se a dieta é altamente inflamatória, ela está relacionada com o aumento da cintura. Tá? Então, come uma dieta muito inflamatória, aumenta a circunferência abdominal. Certo? Bom, esse aqui foi ver se o PCR, que é a proteína C reativa, que é um índice de inflamação, se ele diminui com a dieta. Então, fizeram uma dieta baseada em planta, que eu já vou falar qual é, e viram que, sim, que o PCR diminuiu em relação ao momento zero. Então, colher o PCR hoje, começa a dieta e colhe depois, tá? No momento zero e no momento final. Então, sim, para a população em geral e também para os subgrupos, de diabetes, obesidade e sobrepeso. Então, eles são beneficiados em termos de diminuição de PCR. 1.000 pacientes apenas, mas um estudo super bem feitinho, um estudo da Dinamarca. E quem são essa dieta baseada em plantas? São essas meninas aqui, as antocianinas, tá? Que vão estar aqui para vocês olharem depois. Tá? Bom,
Outro trabalho muito importante, feito com 27 mil participantes, né, meta-análise, viu que o uso de frutas até 200 gramas diminuía o risco de diabetes mellitus tipo 2. Tá? Olha aqui a dose-resposta. Então, conforme eu como a fruta, até 200 eu tenho uma diminuição, acima de 200 eu tenho um aumento. Tá? Então, não pode comer acima de 200 gramas por dia. Tá bom? E já falo para vocês que a gente tem que comer fracionadamente, porque a fruta é do compartimento hidrofílico, e o compartimento hidrofílico sai logo da circulação. Então, você tem que comer fruta várias vezes ao dia mesmo, porque ela vai embora. Você comeu uma vez de manhã, quando é meio-dia, já não tem mais nada. Tá? Só se for lipossolúvel, aí vai ficar 35 dias. Mas as frutas, até 200 miligramas, até 200 gramas eu posso comer. Acima de 200 tem risco. Tá? Café. Olha que chique o café. O café é à vontade. Tá? Olha aqui. Então, o café melhorou o risco da síndrome metabólica, quase 120 mil participantes da Suécia. Tá? E olha só, quanto mais café você toma, menor o risco de diabetes mellitus tipo 2. Dividir o homem, mulher, ambos os sexos, tudo desce, sem cafeína, com cafeína, funciona super bem igualmente. Então, quanto mais café eu bebo, menor o risco de diabetes eu tenho. Tá? Bom, mortalidade com flavonoides. Quem são os flavonoides? Estão aqui, ó. Vai estar escrito aqui tudo no segundo slide. Bom, então, o N, mais de 500 mil participantes, super chique, robusto, né? Viu que flavonoides está diminuindo a mortalidade cardiovascular e a mortalidade por todas as causas. Aqui estão os flavonoides e aqui está a curva-resposta. Né? Toda vez que a meta-análise traz uma curva-resposta, é uma coisa assim, super de aplicação dentro do consultório, né? Dentro do nosso conhecimento. Então, quanto maior a ingestão de flavonoide, menor o risco de mortalidade por todas as causas e também cardiovascular. Tá? Bom, importantíssimo, selênio. Eu vejo muita prescrição com selênio. Nós temos que tomar muito cuidado com ele. Não é porque ele é parte integrante da glutationa peroxidase que eu tenho que usar ele à vontade. Olha só os problemas que ele vem causando. Então, fizeram um trabalho aqui, em 2009, viram, estavam falando que o selênio fazia problema, e ele viu que, nesse trabalho aqui, não teve risco, não teve efeito no risco. 200 microgramas, que é uma quantidade grande, que a gente usa 55 microgramas por dia só, necessidade diária. Certo? Então, não teve efeito, mas, nesse trabalho, aumentou o risco de diabetes. 200 microgramas também, mesma coisa. Tá? Aumentou o risco do diabetes. Só que esses trabalhos não foram meta-análise, foram trabalhos randomizados, bonitinho, com controle, com placebo e o selênio no outro grupo. São trabalhos interessantes, mas não é uma meta-análise. E aqui tem a meta-análise. Meta-análise 2018, do Vincent, que viu que, quanto maior o selênio no sangue, maior o risco de diabetes. E quanto maior a ingestão por suplemento ou por dieta, maior o risco de diabetes. Olha aqui, 72 mil participantes. Olha aqui, dose e resposta. Quanto maior no plasma ou no soro, maior o risco de diabetes tipo 2. Quanto maior a ingestão na dieta, né, também aumenta o risco. E aqui, mesma coisa. Suplemento sintético de selênio fazendo o mesmo estrago, tá? Tanto na população em geral, como no estratificado por sexo, homens e mulheres, o diamantezinho aqui falando que faz mal. Tá? Então, cuidado com o selênio. Tá? Nas próximas aulas vai vir uma aula de câncer e vai mostrar também que a gente tem que tomar cuidado com o selênio no câncer em geral. Tá? Esse é um estudo observacional que tinham indivíduos com e sem síndrome metabólica que usaram selênio. É um N pequeno, não é uma meta-análise, mas mostrou resultado interessante. Então, quanto maior o selênio do soro, maior o risco de síndrome metabólica. Tá? Bom, mudando de assunto. Meta-análise de resveratrol, que é um flavonoide, né?
e risco de síndrome metabólica. Usou resveratrol mais do que 500 miligramas por dia por 10 semanas, diminuiu a glicose e circunferência da cintura. Depois, ele traz também, na mesma meta-análise, os resultados de ratos. Também teve uma melhora. Tá? Eu não gosto muito dessa mistura, em termos de desenho. Tá? Eu acho que não pode misturar, a menos que você não tenha material na literatura, você vai ter que misturar para ter alguma conclusão. Mas vamos olhar só para essa glicemia que diminuiu e a circunferência da cintura que diminuiu. Ninguém sabe qual que é a recomendação de resveratrol por dia ainda. Tá? Parece que vai ser 1 grama por dia. Então, eu sempre brinco assim. Bom, se eu posso ingerir o resveratrol via dieta, eu vou preferir dieta. Tá? Não vou tomar uma medicação sintética. Mas, olha só, se você precisa de 1 grama de resveratrol por dia, você fala, eu vou tomar vinho. Tá? Então, você vai precisar tomar 500 litros por dia de vinho. Tá? De 500 a 2.600. Vou tomar cerveja. Tá, 12.000 litros por dia. Vou comer uva, daquela mais chique, mais pretinha. Tá, 800 quilos. Tá? Então, não dá. Certo? Claro que é vantagem você fazer via dieta, porque lá na dieta, lá da uva, lá tem outras coisas importantes também, certo? Né? Mas não vem com essa que você vai conseguir atingir o RDA de resveratrol, porque não tem ainda, mas deve ser 1 grama por dia, ou pelo menos 500, você sabe que você não vai conseguir via dieta. Né? Bom, outra coisa importante é a luteína, que é um carotenoide, tá? Que está sendo bastante estudado. Então, a luteína, alta ingestão ou alto nível sérico, protegeu o risco da síndrome metabólica, o risco da doença coronariana, que faz parte da síndrome metabólica, vai ser o futuro, né, do indivíduo obeso, risco de AVC. Tá? Então, protegeu. Mas no diabetes mellitus, no subgrupo diabetes mellitus, não fez nada. Tá? E eles viram que a maioria dos estudos que foram utilizados para fazer a meta-análise usou 20 miligramas em dieta ou suplemento. Tá? E a dieta, onde você acha a luteína, está aqui, do ladinho. Tá bom? Não esquecer aqui da manjericão, couve, pimentão vermelho, gema de ovo, milho. Tá? Não tem nenhum carotenoide tem RDA ainda. Parece que o RDA da luteína vai ser 20 miligramas por dia, mas ninguém sabe. Tá? Vai ser 10 miligramas por dia. Bom, e vitamina E com ômega 3, melhora o lipidograma? Melhora nada, melhora só o VLDL. Tá? Aqui estão as doses, 400 de vitamina E e a ômega 3 variou, vai ficar aqui para vocês. E função endotelial, melhora a função endotelial, mede aterosclerose indiretamente. Tá? Se você tem um aumento da velocidade de vasodilatação, é sinal que o teu endotélio está funcionando bem. Tá? Então, a vitamina C melhora essa função endotelial? Melhora, 500 a 2.000 miligramas. Vitamina E melhora? Melhora. E a associação dos dois não tem evidência. Tá? Poucos pacientes, participantes, mas bem feitinho. Bom, esse aqui eu já mostrei na aula de medicina baseada em evidências. Quero que vocês tomem bastante cuidado com beta-caroteno sintético, vitamina E sintética, vitamina A sintética. Então, beta-caroteno qualquer dose, vitamina E qualquer dose, vitamina A alta dose, porque aumenta a mortalidade por todas as causas. Tá? Aqui está o RDA, quantas vezes foi maior que o RDA. Aqui também já mostrei para vocês, vitamina E mais que 400 unidades, aumenta a mortalidade por todas as causas. Esse aqui não tinha mostrado, é um trabalho de 2011, muito bem feitinho, com N pequeno. Os pacientes eram portadores de diabetes. E olha aqui, vitamina E não melhorou a glicemia, não teve evidência na glicemia, mas melhorou a hemoglobina glicada, que o professor Gustavo acabou de falar. Tá? Mas melhora a hemoglobina glicada apenas nos indivíduos que são deficientes de vitamina E e apenas nos indivíduos que têm uma glicemia mal controlada.
Tá? Então, se eu tenho uma vitamina E normal no meu nível sérico, não precisa dar vitamina E, não vai adiantar nada. Tá? E a dose foi de 300 a 1.800 miligramas, bem acima do RDA da vitamina E. Esse estudo também recente, prospectivo, mostrou que o nível sérico de vitamina E é super importante. Tá? Melhora a mortalidade geral e específica para doença coronariana, câncer, doença respiratória, e não altera a mortalidade por diabetes mellitus tipo 2. Né? Um estudo prospectivo de coorte, 29 mil participantes, segmento por 31 anos, imagina. Trabalho bem robusto. Independente se suplementado ou não. Então, aqui, lembra, nós temos que ter um nível bom de vitamina E, tá? Para melhorar a mortalidade geral e específica. Aqui também já mostrei para vocês, na aula de medicina baseada em evidência, beta-caroteno aumentando a mortalidade cardiovascular, vitamina A também, um N bastante robusto, quase 290 mil participantes. Outro tema importante que vocês vão encontrar no consultório, seus pacientes obesos ou diabéticos ou vão ter esteatose não alcoólica, tá? Ou esteatohepatite, e como que a gente pode prevenir isso? Perdendo peso, controlando a glicemia, aquilo que vocês já sabem. E tem muito trabalho saindo com vitamina E. Então, esse aqui de 2015 foi o primeiro trabalho, uma primeira meta-análise, que mostrou que a vitamina E protegia a esteatose não alcoólica, e esse trabalho mais recente também protegia. A dose aqui eles dão 800, em torno de 800, menos de 800 a mais de 800, tá? E aqui também a dose não é fornecida, mas quando você vai olhar todos os trabalhos que ele usou para fazer a meta-análise, você vai ver que é 400 a 800. E teve um benefício especial no diabetes mellitus tipo 2. Agora tem esse outro trabalho que saiu agora em 2021, muito interessante. O N é bem pequenininho, mas eram doentes portadores da doença hepática gordurosa não alcoólica e portadores de esteatohepatite. Então, é importante. Então, nós estamos falando de reversão. Né? Naqueles slides anteriores, estava falando de prevenção. Aqui, não. Olha só que interessante. Melhorou transaminase, melhorou fibrose lá na biópsia hepática, coisa que os outros trabalhos não tinham mostrado ainda, que é hiper importante como diagnóstico. Diminuiu a leptina, melhorou a glicemia de jejum, não mexeu no lipidograma. Tá? Então, é um N pequeno, mas ele seguiu por 8 a 96 semanas e deu de 400 a 800 unidades. É uma meta-análise. Então, é bem interessante esse trabalho. Tá? E a dose é alta, né? 400 a 800 unidades é uma dose alta, mas talvez valha a pena. É um trabalho bem controlado. Tá? Confio bastante nesse trabalho. Mensagem final: estresse oxidativo é mecanismo de lesão, de síndrome metabólica, diabetes, obesidade. Inflamação também é. E aí, como é que eu diminuo? Perco peso e dieta anti-inflamatória e antioxidante. Tá? A maioria dos trabalhos mostra que a dieta é segura, que não faz estrago, e os sintéticos, dúvida. Tá? Cuidado com os sintéticos. Tá bom? Um beijo antioxidante para você.